Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Gotas de Sabedoria. Eu quero convidar você a compartilhar esse devocional para que isso seja a palavra de Deus alcançando os corações. Gostaria que você também se inscrevesse, isso fortalece muito a gente e seria fantástico. Bom, hoje nós vamos meditar no livro dos Salmos, no capítulo 109, versículo 30, que diz assim: Em alta voz darei muitas graças ao Senhor, no meio da assembleia eu o louvarei. Nem sempre as nossas expressões, não é? Elas são assim em alta voz. A Bíblia fala, por exemplo, de Ana, quando ela estava derramando ali a sua alma perante o Senhor, lá na cidade de Siló. A Bíblia diz que ela somente mexia com os lábios, não emitia nenhum tipo de som. Ela estava fazendo uma oração silenciosa. Mas nem sempre a gente ora assim, não é verdade? O salmista, por exemplo, ele escreveu nesse texto que nós acabamos de ler que em alta voz eu vou dar muitas graças ao Senhor, no meio da assembleia eu o louvarei. Sabe? Ele elevou o volume da sua voz não porque Deus é surdo que não possa ouvir, como diz Isaías, não é? Não. Naturalmente, era uma questão de testemunho, sabe? Era uma questão de entusiasmo. Ele queria que toda a multidão o ouvisse. Todavia, é quase impossível a gente fazer um clamor a Deus de forma silenciosa ou em voz baixa, né? Em alguns momentos da nossa vida, a oração ela acaba se transformando mesmo num grito por socorro ou de socorro ou mesmo de dor. Como, por exemplo, a gente vê na oração do salmista no Salmo 39, versículo 12, quando lá ele diz assim: Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Em seu desespero, a Bíblia diz que lá nas profundezas do mar Mediterrâneo, cercado de algas marinhas, não é? Ali a Bíblia fala que Jonas, ele faz também uma oração e não foi uma oração silenciosa. Ele faz essa oração lá no ventre da morte, a Bíblia diz. A Bíblia coloca que ele gritou por socorro. O mesmo aconteceu com Pedro quando afundou no mar da Galileia, não é? E a Bíblia fala que ele diz: socorre-me, Senhor. Não foi um sussurro, não é? Foi um grito. Bartimeu também, ele vinha dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas queriam calá-lo e a Bíblia diz que ele gritava então cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nos três evangélicos, a Bíblia diz também que as últimas palavras de Jesus na cruz, elas não aconteceram em voz baixa. A Bíblia diz, por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, não é? Que quando era mais ou menos por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Foi também em voz alta que a Bíblia diz que Jesus ele se dirigiu ao irmão de Marta e Maria, que estava morto já há 4 dias, não é? Ele não disse: Lázaro, sai para fora. Ele bradou: Lázaro, sai para fora, não é? Sabe? Também foi em voz alta que a Bíblia coloca para nós, meus irmãos, que muitas vezes nós, em gratidão, não é? No entusiasmo da alegria, a gente costuma erguer a nossa voz no meio da multidão. Foi em voz alta que a Bíblia fala que Isabel, ela falou para Maria: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Sabe? Foi também em alta voz que a Bíblia fala que o leproso entre os 10 que foi curado voltou para poder louvar a Deus em alta voz por ter sido curado da sua lepra. O que aprendemos com isso? Existem momentos que nós vamos orar silenciosamente, às vezes orar em pensamento, às vezes orar no secreto do nosso quarto. Mas existem momentos que a gente também tem que aprender a elevar a voz, não é? Existem momentos que a dor e o sofrimento é tão grande que a gente precisa gritar. A própria palavra clamar, ela não faz para nós referência a uma oração silenciosa, não é? Então, sábio é aquele que sabe discernir quando orar silenciosamente e quando poder clamar em alta voz, seja por alegria ou seja
por socorro. Amém? Fica com essa palavra.